Muito bem, ó, a gente tá com dificuldade também na conexão com a Beatriz Frenner, tá? Então eu vou trazer para você as informações para que a gente não deixe você, ouvinte, sem os detalhes aí a respeito desse assunto. Então o que aconteceu lá no TRE, tá? 3 desembargadores votaram pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Sérgio Moro, do União Brasil, eleito senador, né? Ainda existe o posicionamento de outros desembargadores até o dia de hoje, que é o prazo limite. A relatora do caso, que é a desembargadora Cláudia Cristófani, ela tinha feito um parecer favorável aí para as informações prestadas pelo Moro, mas com alguma ressalva, né? E apresentou aí o seu voto na tarde de ontem. Então, até o começo da noite, a informação mais recente que a gente tem, porque o prazo segue até hoje, pelo menos 2 juízes acompanharam o posicionamento da relatora, que foi o José Rodrigo Sade e Tiago Paiva dos Santos, né, desembargadores, mas ainda não tinham se manifestado. Flávia da Costa Viana, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Fernando Bodziak. Então eles têm até as 11 horas da meia-noite, praticamente, né, 11h59 aí para se manifestar hoje nesse julgamento virtual. Mas ao se posicionar pela aprovação das contas de campanha, a desembargadora não seguiu, por exemplo, o parecer pela desaprovação que foi elaborado pela equipe técnica do tribunal. Isso. Com aprovação com ressalvas. A equipe técnica recomendava não aprovar as contas. Então os técnicos analisaram de forma preliminar as informações. A equipe do Moro já vinha dizendo que eram questões fáceis, digamos assim, de serem justificadas. Os pontos que foram apontados eram relatórios financeiros de campanha que, enfim, foram entregues ali dentro do prazo. E aí tinha algumas receitas sem identificação, faltou o CPF, o CNPJ, e aí não conseguia fazer aquele cruzamento de identidade de quem doou dinheiro para a campanha do Sérgio Moro, exatamente, né? E quem recebeu, para você poder confirmar da origem, por exemplo, daquele recurso. Então, no primeiro momento, os advogados de Moro apresentaram uma prestação de contas, igual ao imposto de renda, né? Aquela que retifica, trazendo lá os detalhes do que estava faltando. Isso. Só que o parecer do TRE da área técnica não mudou. Era desaprovem as contas do Sérgio Moro e ponto. Que me passaram aqui foi insuficiente, porque diziam que tinham dúvidas que não tinham sido respondidas mesmo com a resposta da campanha. Tecnicamente não são nada, mas não conseguiram explicar no entendimento dos técnicos gastos de campanha. Então é o seguinte, houve a conclusão aí, né, por parte da desembargadora de que essas inconsistências, elas não eram suficientes para você desaprovar as contas. Por isso ela se manifestou de forma favorável com ressalvas. Tem que aguardar, portanto, aí o posicionamento, né, dos demais manifestantes. E vale reforçar, e demais desembargadores, o seguinte: a gente já trouxe essa informação, mas o PL, o Partido Liberal aqui do Paraná, na figura do Giacobo, inclusive entrou com uma ação que está sobre segredo de justiça no TRE, questionando a eleição de Sérgio Moro, o que surpreendeu muito, que a gente falou, porque o Sérgio Moro e Jair Bolsonaro estiveram juntos no processo eleitoral depois do racha. E aí, um pouco tempo em seguida, né, o PL entrou com uma ação. O Moro respondeu duramente lá nas redes sociais, falando que era uma tentativa de ganhar no tapetão, e a gente procurou a direção do PL, que preferiu não se manifestar. Rivaroli. E o Sérgio Moro vai ter que aprender que ele não vai ter vida fácil, porque definitivamente ele vem para a vida política partidária. Não é mais, por exemplo, um juiz que a caneta era sua, ele fazia o que bem entendesse. Não é mais um ministro que articulava muito menos, né? As decisões, muitas dos ministros são de critério executivo, com o presidente ao lado e tudo mais. Agora é ele por ele. E vai ter que fazer política partidária e ele não vai ter vida fácil. A ordem nos bastidores da política é: Sérgio Moro vai ter que sofrer para ficar calejado se quer se tornar político, se é que vão deixar, Rafa. Se é que vão deixar. O que ele vai ter vai ser uma sequência de dores de cabeça. Políticos mais tarimbados, políticos mais experientes, as velhas raposas, vão fazer o Sérgio Moro passar por uma provação. Já que definitivamente agora ele foi para o palanque político, para a cena política, e deve se apresentar, até mesmo de acordo com avaliações do Partido dos Trabalhadores, que é o partido agora que reassume a presidência da República, como a principal força antagonista ao presidente Lula, o presidente eleito, diplomado e ainda não empossado. Então,
a vida dele vai ser difícil. Vão judicializar, vão atrás dele no TRE, não vão deixá-lo fazer o que ele bem entende. A mesa diretora do Senado, a tendência é que dificulte a vida dele. A situação pro Moro não vai ficar nada fácil. Ele vai ter que ter habilidade política que ele não demonstrou ter até agora, de velha raposa, para poder sobreviver nesse mundo político e continuar se destacando. O nome dele é muito forte, ele sabe disso. O Moro tem um patrimônio gigantesco em cima do seu nome. E para manter isso, ele vai ter que literalmente saber fazer o jogo. Aquela brincadeira que nós estamos fazendo aqui do sistema, que o sistema bota a forquinha e começa com F e termina com A, é mesmo. E o sistema não vai permitir que ele já chegue se destacando. Moro vai penar, vai ter trabalho. Porque um dia ele pôs o sistema na cadeia e agora ele vai fazer parte desse mesmo sistema. E o sistema não aceita assim tão fácil. Eu tô falando do sistema político. Vai ser algum tempo de muita dificuldade para o Sérgio Moro. Ele tem a capacidade de aguentar isso? Vai ter a resignação e a resiliência para aguentar isso? É assim e é aí que os políticos de carreira, os políticos raposões querem testá-lo. Na resistência. Para ver se ele aguenta a pancada. Se aguentar, sai calejadíssimo para se candidatar ao que bem entender nesse país. Mas a ideia dos políticos de carreira, da turma da velha guarda, é fazer ele pedir para sair. Então ele que esteja preparado para isso. Porque o bicho vai pegar pro lado dele em todos os cantos, TRE, TSE, Justiça Comum. O que for preciso eles vão fazer para atazanar e atormentar a vida do Moro, Rafa. Agora 11 horas e 18 minutos.